Nossa oração nesta noite é que você tenha um Natal inesquecível, é que você tenha um Natal abençoado. E nós sabemos que Natal é todo dia, não é só dia 25 de dezembro. O Natal ele pode acontecer todo dia quando nós permitirmos que Jesus nasça em nosso coração. Portanto, nessa noite eu quero falar sobre um Natal inesquecível. Porque o nosso desejo, a nossa oração como igreja é que você e sua família tenham e desfrutem e vivam um Natal inesquecível. Ao ponto de vocês poderem ter a cada dia motivos de gratidão por saberem que Deus tem cuidado. Temos sim momentos difíceis. Temos aqui orado pela Deise do Claudemir, esteja orando pelo Giovanni Noda, pessoas que estão passando um momento de saúde difícil, delicado, precisando da ação de Deus, mas mesmo diante desses momentos, nós ainda vemos a mão poderosa de Deus. E o nosso desejo, a nossa oração é que você possa reconhecer: meu Natal, minha vida com Cristo, meu Natal com Cristo vai ser inesquecível. Mas como a gente pode viver isso? Como a gente pode ter esse Natal inesquecível? Nós precisamos olhar para a palavra, e olhando para a palavra nós vamos ver um texto de homens, que eram homens simples, humildes, e que tiveram a oportunidade de terem uma noite inesquecível, um Natal inesquecível. Está lá em Lucas capítulo 2, e diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite eles tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados, apavorados, com muito medo. E o texto continua. O anjo então lhes disse: não tenham medo. Enquanto eles estavam apavorados com tudo aquilo que eles estavam presenciando e vivenciando, o anjo diz a eles: não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. E essas boas novas, que é de grande alegria, são para todo o povo, não é para alguns somente, não é só para algumas classes, é para todo o povo. E qual foi a boa nova de grande alegria que ele trouxe? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse texto mostra que já era noite, aqueles pastores estavam cuidando dos seus rebanhos, para que não fossem roubados, e naquela noite, como uma noite qualquer, uma noite comum como as outras, eles vivem agora algo que seria inesquecível. Eles presenciam algo que eles nunca mais esqueceriam. Em um determinado momento, um anjo do Senhor aparece a eles e dá a eles a notícia sobre o nascimento de um bebê. É interessante que o primeiro anúncio sobre esse nascimento singular, que era o nascimento de Jesus, foi feito a simples e humildes pastores. Não foi feito aos líderes religiosos de Jerusalém, não foi feito às autoridades, foi feito a pastores que eram simples e humildes. Esse anúncio foi feito a eles. O primeiro anúncio do nascimento de Jesus marcou a vida daqueles pastores, daqueles homens, e foi um dia inesquecível para eles. Assim como é para nós inesquecível o dia que nós temos um encontro com esse Jesus, e quando nós permitimos que Ele nasça no nosso coração. Porque quando o anjo aqui apresenta as boas novas que trazem boa e grande alegria, e quando a gente olha a verdadeira mensagem do Natal, nós vamos entender que a mensagem do Natal e o que o anjo está trazendo àqueles pastores era a mensagem do plano de Deus para a salvação do homem, para trazer o homem que estava distante para perto dele, para reconciliar o homem que por conta do pecado estava separado. Essa é a mensagem do Natal. Deus se faz homem. Deus se faz homem para trazer a mim e a você a oportunidade de nós sermos resgatados, salvos, transformados.
Portanto, querida, não sei você, mas eu quero viver um Natal inesquecível. E eu creio que você pode viver isso. Mas para vivermos esse Natal inesquecível, marcante, transformador, ele só vai acontecer se for marcado por uma experiência com Deus. Talvez esse ano de 2022 você teve muitas experiências. Viajar, fazer uma viagem é uma experiência que fica marcada. Fazer um novo curso, ter uma nova qualificação profissional é uma experiência que você ganha. E tantas situações que a gente pode vivenciar que vão nos trazer uma grande experiência. Mas nessa noite eu quero dizer para você, a experiência mais importante que você pode ter é uma experiência com Deus. Se você teve qualquer tipo de outra experiência neste ano, mas não experimentou Deus, está faltando alguma coisa ainda. Você precisa ser marcado por uma experiência profunda, real, verdadeira com Deus. E foi isso que aconteceu com esses homens, com esses pastores. O anjo do Senhor aparece diante deles, a glória do Senhor os cerca de resplendor. E de repente, esse anjo aparece, a glória de Deus brilha no lugar onde eles estavam. E eles experimentam agora algo que vai marcar a vida deles. Interessante que o texto deixa bem claro a palavra presença e glória de Deus. Eles experimentaram a presença e a glória de Deus. Diogo e a Bruna experimentaram isso quando tiveram contato com a nossa celebração, com o culto que prestamos ao Senhor, e quando entraram aqui presencialmente. É isso que nós experimentamos quando nós abrimos o coração para que Jesus nasça, para que Ele faça morada na nossa vida. Quando a gente sai do conhecimento teórico para viver Deus de fato na nossa vida. Muitas pessoas hoje têm um grande conhecimento sobre Deus e sobre a palavra, mas é só teoria. Muito conhecimento bíblico, teórico, teológico. O que Deus quer não é só isso, Deus quer experiências, Deus quer que você tenha encontros. O texto bíblico diz sobre a glória do Senhor que resplandece diante deles. Seria impossível para esses homens esquecerem este momento, essa experiência. Quando nós temos uma experiência com Deus, é impossível a gente esquecer o que Ele fez na nossa vida, o encontro que a gente teve com Ele. Você já teve um encontro assim? Você já passou por uma transformação de mudança de comportamento, de hábitos de vida? Você tem tido encontros com Deus? Tem experimentado Deus de caminhar com Ele, ou só de ouvir a experiência dos outros? Eu já passei por uma fase de ouvir a experiência dos outros, e eu ficava, não, eu quero ter essas experiências com Deus, com a palavra, com a comunhão. E como é gostoso quando a gente sai e deixa de ouvir somente a experiência dos outros, e nós passamos a ter. E que tipo de experiência é essa? É você orar e saber que Deus está te ouvindo, e você ver a sua oração ser respondida, seja com sim, com não ou com espere. É você sentir a presença de Deus quando você se sente solitário, confuso, com medo, mas a presença de Deus enche você ao ponto de você ficar em paz, tranquilo. Quantas vezes nós não experimentamos isso? E olha, a gente olha para o texto, os humildes e os simples viram a glória primeiro, uma experiência divina, que não é só para alguns, é para todos. Todos podem viver essa experiência com Deus. Você, para ter um Natal inesquecível, precisa ser marcado com uma experiência com Deus. Com uma experiência com Deus Todo-Poderoso. Para viver um Natal inesquecível, você precisa ser marcado pelas notícias de grande alegria. Mas olhando para isso, parece que é tão difícil hoje falar de alegria, falar de felicidade. Mas é isso. Natal é isso. É as notícias de grande alegria. Foi o que o anjo declarou. Eu lhes trago novas de grande alegria a todo o povo. O que eu estou anunciando para vocês é uma notícia que vai trazer grande alegria.
em Belém um bebê nasceu, e esse bebê não é qualquer bebê, é o Salvador, é o Cristo. Querido, nesse ano de 2022, quais foram as notícias que trouxe para você a alegria? Que encheu o seu coração de alegria? Perceba como a gente precisa mudar um pouco, porque a gente tem muita facilidade de lembrar das que nos trouxeram tristeza, choro, medo, angústia. Mas pense aí, quais foram as coisas que você viveu, que você experimentou, as notícias que você recebeu, que trouxe para você grande alegria neste ano? Como a Melinda, como a experiência de conhecer Jesus e se batizar, ser aprovado talvez numa faculdade, fazer aquela viagem, receber aumento de salário, conseguir aquela promoção, comprar aquela casa que você esperava, ou reformar aquela que você estava mexendo nela. Qual foi a notícia? Ao ser informado sobre as boas novas, esses homens entenderam que aquelas boas notícias eram para trazer grande alegria. E quando a gente recebe uma notícia que traz alegria, o nosso coração ele se mexe, ele fica feliz, ele traz a nós contentamento. A gente fica contente com aquilo que nos traz alegria. Assim como a gente, quando recebe uma notícia triste, isso nos deixa diferente de ficar alegres, preocupados, angustiados. Mas Natal é um momento onde as pessoas precisam viver essa grande alegria. Interessante que você olha para um texto como esse, eu não sei se você se pergunta, mas talvez você olhe esse texto e fale assim: poxa, Natal, o pastor está dizendo que Natal é boas novas de grande alegria. Mas você olha esse período de Natal, de festas, dezembro, final de ano, parece que é o período que as pessoas mais ficam tristes, algumas, onde aumenta o índice de suicídio, onde, por conta do excesso de bebidas, as festas familiares, algumas terminam em brigas, onde pessoas que, em vez de se reunirem para festas, estão brigando. Cadê o Natal que traz grande alegria? Por que não há essa grande alegria para a vida de alguns? Porque muitas vezes nós mudamos a verdadeira mensagem do Natal e não vivemos o que de fato é o Natal. Não vivemos de fato o que de fato foi aqui anunciado para os pastores. Se o nascimento de Jesus causou e traz alegria naqueles dias, sabe por que não traz hoje? Porque o nosso Natal hoje é um Natal consumista, onde a gente se preocupa só em comprar. E nada contra você dar um presente, você receber presente, você preparar uma festa para a família. Mas Natal não é só isso. Natal é sobre Jesus, é sobre o nascimento de Jesus, é sobre o presente que Deus dá a toda a humanidade, revelando o plano dele para a salvação e restauração do homem. Mas quando a gente olha hoje o nosso Natal, o Natal consumista, onde o importante é o ganhar presente, onde o importante é o dar presente, onde o importante é o ser lembrado, nós vemos muito pouco Jesus sendo lembrado. Que bom que você está aqui nesta noite. Que bom que durante o mês de dezembro você esteve nas nossas celebrações, porque com a cantata das crianças, dos adolescentes e com o coro e orquestra, você ouviu um pouco sobre o verdadeiro Natal. Para que você não seja engolido pelo Natal consumista que estão anunciando lá fora, porque Natal não é isso. Natal é a mensagem que traz grande alegria. Portanto, viver e celebrar um feliz Natal e um Natal inesquecível é eu experimentar essa grande alegria. Eu não sei se você se lembra daquele texto de Lamentações, capítulo 3, 21, que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá desespero, não é? Quero trazer na minha memória aquilo que me dá medo. Aquilo que me dá o quê? Você crê nesse texto? Eu quero trazer na memória aquilo que me dá esperança.
Mas nós cremos nesse texto, e muitas vezes eu e você, mesmo crendo nisso, querendo trazer à nossa memória o que nos dá esperança, neste mês de dezembro tem um negócio na TV que não é o que esse texto está falando. Já ouviu falar daquele programa Retrospectiva? Onde você senta na frente da TV para ficar quase 1 hora, para ver tragédia, para ver quem morreu, para ver as enchentes que teve, os famosos que não estão mais com a gente porque morreu, as tragédias que aconteceram no Brasil. Querido, você fica enchendo a sua mente com coisa ruim. Como você termina um programa desse? Cheio de esperança? Cheio de motivação? Preparado para um ano novo de... Não, querido. A Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E talvez tem coisas ali que você tinha até esquecido, mas você está lá sentado, olha mesmo, foi esse ano. Você não tem isso? Muitas vezes eu vejo algumas reportagens, fulano de tal morreu já faz 5 anos, 10 anos. Eu falo, nossa, como passou, né? Passa assim rápido. E era coisa que eu nem lembrava mais, e a gente vai ativando algumas coisas, aí a gente já começa novamente, vai ficar difícil, esse ano vai ficar complicado, como está a política. Querido, traga à sua memória aquilo que te traz esperança, porque senão o Natal para você não vai ser um Natal cheio de alegria. O que você está ouvindo, no que você está se concentrando. Sabe que eu quero te fazer um convite nessa noite. Entra nas nossas redes sociais, olha as fotos de tudo que a igreja fez esse ano, olha os vídeos de tudo que a igreja fez esse ano. Essa retrospectiva é excelente para você, para encher o seu coração de esperança. Olhe lá uma igreja que, por conta da pandemia, precisou deixar de fazer algumas atividades, e esse ano a gente voltou com o acampamento dos kids, dos teens, dos jovens. Tivemos no Teen Street, tivemos o Natal, onde a gente não está mais de máscara, somente agora, alguns que por conta de preocupação com relação a essa questão aí de um possível resfriado, a gente acaba colocando e se preocupa com isso, mas olha o que aconteceu esse ano, olha o que a igreja teve condições de fazer e alcançar, fruto do seu envolvimento, de você servir nos ministérios, de você contribuir financeiramente. Essa retrospectiva você precisa fazer, porque você vai ver o quanto Deus nos deu, quantas vidas nós alcançamos. Olha a foto dos batismos que nós tivemos. Agora, se sentar na frente da TV para ver tragédia, querido, você não vai trazer à sua memória coisa que te dá esperança, não. Para com isso. Para viver o Natal inesquecível, você precisa entender que você tem que ser marcado com grande alegria. E isso muda a nossa perspectiva de futuro, quando nós entendemos que Natal é sobre Jesus, tão somente sobre Jesus. E por último, para ter um Natal inesquecível, você precisa ser marcado por uma experiência de salvação. Quando eu falo dessa experiência com Deus, é uma experiência de salvação. Hoje, na cidade de Davi, nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje, na cidade de Davi, nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando a gente olha o contexto do nascimento de Jesus, do bebê, de José e de Maria, tendo que ir para fazer o recenseamento, Jesus tendo que nascer e ser colocado numa manjedoura, a forma humilde, que o Filho de Deus vem ao mundo. Alguns esperavam que Jesus fosse um salvador político. Alguns esperavam que Jesus, como salvador político, fosse aquele que ia livrar o seu povo da corrupção, da opressão dos governantes de Roma. Alguns esperavam o Messias que fosse um Messias político, que livrasse eles das suas doenças, dos seus sofrimentos. No entanto, a principal missão do Messias, o Cristo, é ser o Salvador, é fazer isso. Ele dará a luz, ela dará uma luz, e lhe porás o nome de Jesus, porque este salvará o seu povo dos seus pecados.
Essa era a maior missão daquele bebê, de Jesus, do Filho de Deus, salvar a humanidade do seu pecado, salvar eu e você do pecado que nos afasta de Deus. Jesus nasceu, viveu e morreu para salvar você. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido, e só em Jesus há salvação. Sem Jesus não há Natal, sem Jesus não há salvação. Jesus veio à terra para morrer por coisas que você tinha feito de errado, e Ele olha para mim, para você, pecador, e simplesmente nos ama, nos oferece como presente a salvação, transformação, mudança de vida. E tudo isso, na teologia, tem um nome: a graça. Pela fé vocês são salvos. Isso não vem de vocês, é dom, é presente, é graça de Deus. Portanto, no Natal, querido, se você não receber aquele presente que você tanto esperava, puxa, mas aquela pessoa não lembrou de mim, ninguém me deu panetone, ninguém lembrou de mim com a caixa de bombom, pelo menos. Lembre-se que Deus já te deu o maior e melhor presente que qualquer pessoa poderia te dar. Ele ofereceu Jesus para você. Nós somos especiais, queridos por Deus. E esse texto fala sobre isso. Deus amou o Oswaldo. Tira a palavra mundo, coloca o seu nome. Deus amou o Oswaldo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que, se o Oswaldo cresce em Jesus, ele tenha vida eterna, ele não pereça, ele não vá para o inferno. É só Jesus que salva. É de Jesus que você precisa nesse Natal, para você ter um Natal inesquecível. Talvez você tenha tido experiências inesquecíveis esse ano, mas não com Jesus, não com Deus. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que deu a sua vida pelos seus amigos. Jesus, Ele deu a vida dele por nós. Nós somos agora, não só mais seus servos, nos tornamos seus amigos. Esse texto de Romanos 5:8 mostra o amor de Deus por mim e por você. Deus provou que nos ama. Deus provou o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda santos, sendo nós pecadores. Querido, não se esqueça, mesmo você já salvo, nós continuamos sendo pecadores, dependemos de Deus todos os dias, dependemos dessa graça e dessa misericórdia todos os dias, e podemos todos os dias levantar e agradecer a Deus pelo seu amor, porque Ele nos amou, Ele me amou, Ele amou você. Isso é Natal, é saber que somos amados, e que hoje a gente pode ter uma experiência de salvação. Cantamos já isso. O menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Deus eterno, Pai eterno, príncipe da paz. O seu governo e a sua paz jamais terão fim. Sabe qual é a maior promessa de Jesus às pessoas no Natal? É dar a paz. E sabe por que alguns, num momento como esse, numa época como essa, vivem tristes? Porque ainda não têm a paz que é Jesus. Precisam de Jesus, porque quando nós encontramos Jesus, que é o príncipe da paz, nós vamos ter paz com Deus, nós vamos ter paz com a gente mesmo, e a gente vai ter paz com o nosso próximo. Quando a gente não tem esse encontro, essa experiência de salvação com Cristo, eu não tenho paz com Deus, eu vivo perturbado, eu vivo sem propósito, eu vivo sem direção. Quando eu tenho um encontro com Cristo, Ele me enche de paz, eu tenho paz com Deus. Mas quando eu não tenho Cristo, eu não tenho paz comigo mesmo. Cristo nos dá paz, paz que excede o entendimento, paz que esse mundo não consegue nos dar, paz que nenhum lugar deste mundo pode te dar, só Jesus pode dar. E quando a gente tem um encontro com Jesus, que é o príncipe da paz, a gente tem paz com os outros.
É por isso que nós somos chamados, depois de ter um encontro com Jesus, de sermos pacificadores, promotores da paz. Nós somos chamados a viver isso, essa paz com Deus, essa paz conosco, essa paz com os outros. É essa paz que Jesus quer dar para você, para que você tenha um Natal inesquecível. Inesquecível. Portanto, nessa noite, querido, nossa oração é que você entenda isso, que no Natal Deus promete o Emanuel. E sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Mesmo que você se sinta sozinho, você não está sozinho. Deus está conosco. E Deus oferece Jesus te fazendo este convite: eu posso te dar paz. Eu posso fazer você viver e sentir o verdadeiro Natal, se você permitir que Jesus nasça no seu coração, na sua vida. O Natal não é só troca de presentes. O Natal é receber a oferta do maior presente que você pode receber. E esse presente está à disposição. Basta você receber ou não. Deus deixa você fazer essa escolha. Eu deixo a paz a vocês. A minha paz eu vos dou. Eu não dou a paz como o mundo dá, que é aquela paz que dura alguns momentos. Não se perturbem os vossos corações e não tenham medo. Se você quiser experimentar isso, Jesus te faz um convite: venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. O meu jugo e o meu fardo é leve. E tudo isso que a gente olha nas Escrituras, que a gente canta na época do Natal, que a gente prega na época do Natal, é isso. A Virgem conceberá, dará à luz um filho, e chamarão ele de Emanuel, que significa Deus conosco. Interessante que quando o anjo apareceu aos pastores, diz lá em Lucas capítulo 2, versículo 14, que apareceu mais outros anjos, declarando em alta voz: glória a Deus nas maiores alturas. Eles estavam celebrando, o céu estava em festa, porque não só aqueles pastores, você hoje pode viver e experimentar um Natal inesquecível, se você for marcado por uma experiência com Deus, se você for marcado por uma notícia que traz para você grande alegria, que é a notícia das boas novas, se você for marcado por uma experiência de salvação, que você só encontra em Jesus. E assim como aqueles anjos, como aqueles pastores, nessa noite nós vamos declarar isso. Vamos nos colocar em pé. Vamos declarar ao Senhor: Senhor, nós queremos também dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, porque entendemos que só Jesus pode nos dar um feliz e abençoado Natal.